Sejam bem-vindos ao podcast do Centro Cristão da Família Ananindeua. Amém? Eu quero fazer uma recapitulação um pouquinho com vocês, uma contextualização do que era no passado e aí focando depois naquilo que diz respeito a nós hoje. Amém? Então, os sacerdotes hebreus, eles receberam do Senhor a responsabilidade de executar as funções pertinentes ao culto da antiga aliança. Auxiliados pelos levitas, cuidavam do tabernáculo, dos cerimoniais da lei e das demais atividades de adoração. Serviam como mediadores entre Deus e o povo. Apresentavam sacrifícios, apresentavam as ofertas. Então, Deus instituiu uma casa sacerdotal na antiga aliança, no Antigo Testamento. E instituiu também um líder como sumo sacerdote sobre esse grupo, sobre essa classe sacerdotal. Nós já ouvimos em alguma ministração já desse mês, que este sumo sacerdote, ele entrava uma vez ao ano diante de Deus. Vamos ler lá, Levítico 16, 2. Então era assim que se dava a relação sacerdotal. Quem instituiu uma casa sacerdotal, uma classe de sacerdotes? O próprio Deus, com um objetivo, com um propósito. Não é que oferecessem sacrifícios contínuos, ofertas agradáveis, cuidassem juntamente com toda uma equipe que havia também, levitas e outros que estavam lá no serviço do tabernáculo e depois do templo. Não é? Olha o que diz Levítico 16, 2. Diz assim: o Senhor disse a Moisés: diga a seu irmão Arão que não entre a toda hora no lugar santíssimo atrás do véu, diante da tampa da arca, para que não morra, pois aparecerei na nuvem acima da tampa. Amém? Então aqui ele vai falando que não era rotineiro esse entrar no Santíssimo Lugar, mas no Novo Testamento essa história muda, né? Todo esse enredo aí de como se dá o serviço e o sacerdócio, ele muda, mas nós vemos que desde o Antigo Testamento e no Novo Testamento demonstra que o sacerdócio, este sacerdócio que acabamos de ler, implantado pelo Senhor, apontava diretamente para o sacerdócio de Cristo, que é o grande sumo sacerdote. Coloque, por favor, aí 1 Timóteo 2,5. 1 Timóteo vai falar assim, 2,5: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Amém? Então, Jesus, ele é colocado agora como o sumo sacerdote. O que o sumo sacerdote fazia lá no Antigo Testamento? Ele entrava, ele tinha autoridade para entrar no Santíssimo Lugar, mas só que aquele homem entrava uma única vez por ano. E Cristo, como sumo sacerdote, está inteiramente e diligentemente, diariamente na presença de Deus. Amém? Ele é o grande sumo sacerdote. E ele mesmo foi a oferta e o sacrifício eficaz e definitivo. Não mais é necessário levar, não é, sacrifícios agradáveis a Deus. Qual eram esses sacrifícios antigamente agradáveis a Deus? Eram animais que eram mortos, sacrificados em expiação pelos pecados, pelas falhas, pelas faltas dos homens. Dependendo da gravidade era o tamanho da oferta, não é? E Jesus veio e se entregou como esse sacrifício perfeito, eficaz, definitivo. E agora também ele constituiu a partir dele reis e sacerdotes. E estes sacerdotes que somos nós, não mais também precisamos apresentar animais, derramar sangue, porque um sangue puro e perfeito foi derramado para a remissão de todo o pecado. Daquela época, da época antes de nós, da época presente e do futuro também. Amém? Então é importante nós compreendermos o que significa
este sacerdócio. Coloque também, por favor, Hebreus 2:17 e Hebreus 5:10. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos. Então Jesus, para se tornar este sumo sacerdote, ele necessitou ficar parecido conosco. Como que ele se tornou parecido aos seus irmãos? Se fez carne em todos os aspectos. Não apenas se tornou um homem, mas ele também viveu como um ser humano. Não é? Então ele não somente se tornou homem. Quando você vê alguns filmes de super-heróis, você vê que a pessoa se disfarça de um ser humano, não é? Mas ele não vive como um ser humano. Alguns momentos manifesta o seu poder, manifesta a sua sobrenaturalidade. Mas Jesus, ele se fez homem como nós em todos os aspectos. Ele se destituiu da grandeza dele de rei, de toda a sua glória, e andou como um ser humano. Ele sentiu dor, ele sentiu fome, ele sentiu frio, ele sentiu calor. Amém? Ele chorou, ele se alegrou. Todas as emoções e sentimentos que nós manifestamos, ele manifestou também. Então, esse texto aí, ele vai confirmar isso, que ele se tornou semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos. Amém? Ele não se tornou como nós inteiramente, por quê? Porque nele não havia pecado. A única diferença, era esta, que nele, a essência dele era santa e pura. Mas em todos os outros aspectos, ele se tornou semelhante. Por isso que ele não se tornou igual a nós, mas semelhante. Amém? Então é importante nós compreendermos isto. E o sacerdócio, coloque também o outro 5:10, antes de eu passar para outra parte. Diz assim: sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Também Jesus não se auto-intitulou sumo sacerdote. Ele foi designado por Deus. Amém? Foi Deus que colocou sobre ele esta responsabilidade e também essa designação, para que ele se tornasse quem ele é e quem ele foi para nós. Alguém que se entregou e que apresentou um sacrifício perfeito diante de Deus, abrindo assim o caminho para que todo aquele que nele crê entre pelo novo e vivo caminho. Amém, irmãos? O caminho, ele é novo e vivo. Amém? Por mais que já se façam mais de 2000 anos, continua sendo novo, porque se você entra por ele, aquilo que estava na escuridão, a velha natureza, tudo que estava perdido se torna novo, é restaurado. É o poder do vivo e novo caminho. Amém? Se você pode pensar assim, de repente, não tem mais jeito para mim, eu não tenho como ser restaurado, o sumo sacerdote diz que tem sim. Basta que você entre novamente pelo novo e vivo caminho, se apresente a ele. Ele tem poder para fazer novas todas as coisas. Amém? Então, o sacerdócio real de todos os crentes vem a partir do sumo sacerdote Cristo Jesus. Este mesmo sumo sacerdote também se tornou rei sobre todos os reis da terra. O seu nome também foi elevado sobre todo nome. Por isso, nele, nós podemos ser reis e sacerdotes, porque ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. Quem o designou não foi ele mesmo, mas ele percorreu um caminho e que o fez se tornar diante de Deus um rei sobre toda a terra, sobre todo o universo, sobre todas as coisas, e um sacerdote, o sumo sacerdote. Amém?
Então, desde o Antigo Testamento, Deus já revelava também o seu propósito acerca do sacerdócio do seu povo. Vamos ler lá em Isaías 61:6. Ele falou através de profetas, do profeta Isaías, falou também através de Moisés. Olha o que ele diz lá em Isaías: mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era o orgulho delas vocês se orgulharão. Amém? Vamos ler também Êxodo 19, 5 e 6. Olha aqui o que Deus falou através de Moisés. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, prossiga. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Amém. Você vê aqui que Deus também primeiro profetiza lá através de Isaías sobre algo bem no futuro de Moisés. Não é? Bem interessante, muito similar. Fala através de Moisés algo que praticamente é a mesma escrita do apóstolo Pedro, no texto que nós estamos lendo o mês inteiro. Amém? Mas há uma condição aí, amém? Como é que ele diz logo no início? Volta lá no 19, no 5, no versículo 5, diz: agora se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança. Então há uma condição para que nós sejamos, o sacerdócio real, nação santa, povo de exclusividade de Deus. Obedecer fielmente e guardar a aliança. Amém? Essa palavra foi dita lá para o povo de Israel, mas também 1 Pedro 2,9, coloque aí, irmão. 1 Pedro 2,9, o apóstolo Pedro mostra o cumprimento dessa profecia na igreja também, manifestando esta mesma promessa na igreja. Esse texto, ele vai estar falando de muitos cristãos que não estavam na linhagem dos judeus. Nós também, quem está na linhagem dos judeus? Quem é judeu aqui da congregação? Nenhum. Então nós não estamos nessa linhagem, mas nós estamos na linhagem de Cristo, sumo sacerdote. E aí Pedro traz também como esses estrangeiros que se converteram, que não eram da linhagem de Israel, mas que também, através de Cristo, recebem esta promessa. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Além desta condição de obediência e de guardar a aliança, aqui também tem um propósito ainda maior, tem uma responsabilidade. Nós nos tornamos agora este sacerdócio real com um propósito, que é anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Então ele destaca aí, o apóstolo, a eleição e o sacerdócio real relacionado ao sacerdócio de Cristo, não é? Porque, como nós falamos anteriormente, se somos sacerdócio real, não somos por nós mesmos, somos porque Cristo é primeiro. É nele que está o fundamento desta verdade. Amém? É nele. Com o propósito que ele também nos designou a fazer. Quando você lê esse texto aí, você vai ler lá Mateus 28, 19 ao 20, você vai ver que eles se correspondem, porque lá ele diz: ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Tem uma missão aí que é anunciar as maravilhas. Quando você vai ler lá em Marcos 16:15, novamente anunciar. Há uma missão para estes sacerdotes e reis deste reino de Deus. Amém, irmãos?
Não é só comer a abundância da terra e nem desfrutar dos tesouros celestiais. Não. Há uma missão, há uma responsabilidade, há um propósito. 1 Pedro 2, coloque aí 1 Pedro 2, 4 e 5 também. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Amém. Esse texto aqui vai nos incentivando, nos estimulando a entender que cada vez que eu me aproximo mais de Cristo, assim como ele, como uma pedra angular que foi rejeitada, mas depois se tornou firme fundamento, nós também somos utilizados como pedras vivas nesta construção deste reino, amém? Desta casa espiritual, para nós sermos o que? Sacerdócio santo. Acabamos de falar sobre isso, oferecendo sacrifícios que agradam a Deus. Quais são estes sacrifícios que agradam a Deus? Agora não são mais animais mortos, né? Porque agora esses sacrifícios espirituais não são mais para nos expiar de alguma coisa ou nos promover o arrependimento ou o perdão de algum pecado, mas agora para glorificar a Deus. Amém? Para que outros vejam a glória de Deus que há em nós, para também aproximarmos outras pessoas de Cristo. Amém? O que o sacerdote fazia? Ele falava de Deus aos homens e dos homens a Deus. E você e eu, como sacerdotes, também, este princípio ele permanece. Amém? Você tem falado de muitas pessoas para Deus? Como é que você anda falando aí das pessoas? As pessoas que você ama, as pessoas que você vê cheio de problemas, situações adversas, ou você tem falado só de você? Não. A gente fala de você, mas tem que falar, o sacerdote fala mais dos outros do que de si mesmo. Sim ou não? Então, temos que falar mais para Deus sobre as pessoas que nós amamos, que nós desejamos que também se aproximem dele, e a partir daí também falar para elas do amor de Deus. É o nosso propósito como sacerdócio real. Tanto lá no versículo de 2:9 o apóstolo Pedro fala sobre isso, quanto aqui também ele enfatiza nesse texto que tem um propósito do porquê nós somos sacerdócio real. Amém? Coloca lá também Apocalipse 5, 9 e 10. Nós vemos aqui também este relacionamento do sacerdócio que eu e você devemos exercer com o sacerdócio de Cristo. Olha o que ele diz: e eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Amém? O sumo sacerdote, ele comprou com o seu próprio sangue, ele resgatou com o seu próprio sangue gente de toda tribo, língua, povo e nação. Amém. Ele fez isso por nós. Amém. Continua lá no versículo 10. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Irmãos, de quem? De quem é que o apóstolo João, que recebeu esta mensagem, está profetizando? O próprio Cristo. Se você não tem esse entendimento, mas o próprio Cristo é o profeta que profetiza o livro de Apocalipse. Essa mensagem ele mesmo entregou a João, e João só redigiu. João
foi o escrivão dessa profecia. Amém? E ele mesmo diz que foi comprado, gente. Para que fomos comprados? Para que nós fomos resgatados? Para sermos constituídos reino e sacerdotes para o nosso Deus. E o propósito? Reinar sobre toda a terra. Reinar só quando ele vier arrebatar a igreja, tal. Não, reinar agora, no tempo que você vive. Reinar, governar a terra. E quando nós falamos em reinado e governo, não é o reinado de Cristo. O reinado do nosso Deus não é um reinado de opressão e de miséria, mas é um reinado de libertação e paz. E você é o embaixador desse reino. Eu sou embaixatriz desse reino. Amém, irmãos? E precisamos entender o que isso significa. Por que os cristãos são reis e sacerdotes? Você já fez essa pergunta? Quero que você faça a pergunta e reflita, ouvindo tudo isso, porque muitas vezes nós nos acostumamos com certas terminologias bíblicas ou cristãs. Ouvimos tanto, aí cai naquele nosso senso comum, mas não reproduzimos aquilo que realmente significa o que Jesus quer dizer, o que Deus quer falar através das Escrituras. Então nós precisamos entender. Cristo é o sacerdote rei anunciado nas Escrituras. Vamos ler lá Zacarias 6,13. Deu bug aqui na telinha. Vou procurar aqui na minha Bíblia. Zacarias 6,13. Olha o que diz Zacarias 6,13. Diz assim: ele pessoalmente construirá o templo do Senhor, será revestido de majestade e se assentará em seu trono para governar toda a terra. Ele será sacerdote no trono e haverá paz entre os dois. Amém? Cristo é o sacerdote, Cristo é o rei. Nesta função real, ele edificou a igreja. Amém? Ele edificou a igreja como templo de Deus, na qual habita o Espírito Santo. Amém? E também na sua função sacerdotal, ele abriu de uma vez por todas o caminho que te dá acesso ao Pai. Amém? Então isso nós precisamos ter bem cravado na nossa mente e no nosso coração. Coloca aí Hebreus 10, do 19 ao 23. Porque ele pessoalmente construiu. Quando ele nos resgata, quando ele se entrega por nós, Cristo estabelece a igreja, um povo, como nós vimos aí, já lemos nas Escrituras. Ele comprou gente de toda língua, tribo e nação para torná-los um reino e sacerdotes e colocar sobre eles o seu Espírito. Amém? Tornar a sua igreja, na qual ele também estabeleceu como autoridade sobre toda a terra. Olha o que diz Hebreus 10, 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Continua. Por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Amém, irmãos? Então, é importante que você entenda por que você foi estabelecido, porque você que é cristão, que crê em Jesus, que entregou a sua vida a Ele, é considerado rei e sacerdote, por causa de tudo isso que nós já lemos até há pouco. E você precisa se apegar com confiança e convicção a esta verdade. Amém? Porque aquele que prometeu, ele é fiel, ele não se arrepende.
E mesmo que você esteja talvez marcado pelas coisas da vida, tenha fraquejado, tenha pecado, ele diz, olha aí o que ele diz no versículo anterior, no 22, volte aí no 22, no versículo 22, ele diz assim: nos aproximemos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. Se a sua consciência está culpada, se o seu coração está em frangalhos por algo que você possa ter cometido contra Deus, você precisa entrar e o seu coração vai ser purificado pelo sangue do Cordeiro. O seu corpo vai ser lavado com água pura. Amém? Esse caminho ele está aberto para todo aquele que crê, para aquele que deseja viver uma nova vida com Cristo. Amém, irmãos? E na caminhada, muitas vezes, nós vamos tropeçar, nós vamos fraquejar, mas o caminho não se fecha. Você precisa passar sempre por ele. Amém? Sempre você vai estar passando por esse caminho para estar sendo purificado. Limpa a sua consciência, restaurada uma consciência culpada. Muitas vezes a sua consciência quer te acusar e te condenar, mas Cristo ele veio para libertar, para restaurar. E você precisa crer, não naquilo que você fez, naquilo que você é, mas naquilo que Cristo é. Cristo fez, porque todo o seu sacrifício é perfeito. Ele não é anulado por uma falha minha ou sua. Amém? Não é. Amém? Cristo continua sendo Cristo, sumo sacerdote poderoso que estabeleceu este caminho para que todo aquele que nele crê, creia, entre com convicção de fé, seja limpo, purificado na sua consciência culpada e ter os seus corações, o seu corpo lavado com água pura. Amém? Ele é o único mediador. Coloca lá Hebreus 4,16. Ele é o único mediador. Cristo é o único mediador. Assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança. Olha aí, irmãos, parece até que é o mesmo versículo, né? De ainda há pouco. Mas não é, né? Olha como o Senhor ele vai sempre reforçando nas Escrituras tudo aquilo que nós precisamos entender, aquilo que é mais importante que você entenda. Ele vai reforçando em vários escritos, para que você não esqueça que você pode entrar, se aproximar do trono da graça com toda a confiança, a fim de receber misericórdia e encontrar graça que nos ajuda no momento da necessidade. Amém? Quando você entra, Cristo é o mediador, ele te dá esta condição de entrar diante de Deus com confiança, para alcançar a misericórdia e ter suprida todas as suas necessidades. Amém, irmãos? Então compartilhamos o sacerdócio e a realeza de Cristo. Todo cristão genuíno é também um sacerdote, porque pela obra redentora de Cristo temos acesso imediato a Deus. Todo cristão verdadeiro também é rei, pois pelos méritos de Cristo está assentado com ele em seu trono. Amém, irmãos? Apocalipse 3:21, coloca aí o 3:21 e o 5:10. Este sacerdócio não se baseia em qualificação humana. Eu e você precisamos entender muito bem que nem eu nem você podemos fazer qualquer coisa para alcançar o sacerdócio real pelos nossos méritos, mas é pelo mérito de Cristo. Amém? A qualificação de Cristo, e aí ele nos designou. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Às vezes a gente fica querendo procurar qualificações para se enquadrar em algo que Deus já determinou. Você é
E pronto. Você não é por causa de você mesmo, você é por causa dele, daquilo que ele já fez. Amém, irmãos? Daquilo que ele já fez. E você precisa ter convicção disto, confiança disso e seguir. Deixa de colocar caraminholas na cabeça. Deixa de inventar muralhas na sua mente, não é? Achando que você precisa ter qualquer tipo de dignidade para estar, ou qualquer tipo de qualificação para receber essa atribuição. Deus, através de Cristo, já te designou como rei e sacerdote. Não por causa de você. E aí você precisa ter isso bem claro, que não é por causa de você, é por causa de Cristo. Mas aí você tem que estar assim, ó, com Cristo. Amém? Você tem que estar assim, ó, unicarne com Cristo, obediente, seguindo os seus mandamentos, confiando nele. Se você está assim, não tem do que duvidar. Amém? Porque você vai manifestar o seu poder. Ao vencedor darei o direito de assentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Amém, irmãos? Amém? Olha, vocês não ficaram muito felizes não com essa notícia. Amém. Esse amém aí quando ganha um biscoito, uma Coca-Cola. Mas você, olha, você ganhou o direito. Você vai, o vencedor, aquele que continua firme, irmãos. Esse vencedor, muitas vezes alguns entendem assim como se você estivesse correndo uma corrida que você vai ganhar um troféu. Nessa corrida, a igreja toda está correndo, todos vão ganhar o troféu juntos. E essa corrida é tipo maratona. Não é? Na maratona todos ganham, até quem chega no último lugar, não é verdade? E todos estão se ajudando. Essa é a corrida que nós estamos correndo. Todos precisam ajudar. Você viu ali um que está cambaleante. Eu acho muito interessante quando assisto assim aquelas maratonas que a pessoa vem se arrastando toda quebrada assim. Aí eu imagino, meu Deus, eu quero chegar assim, mas eu vou chegar lá no, né, me arrastando, mas não pode desistir. Amém, irmãos? Não pode desistir. E vem os outros ajudando para chegar. Na verdade, é assim que é esta corrida. E ao vencedor, o vencedor vai ter o direito de sentar com Cristo no trono. Assim como ele venceu. E sentar com o Pai em seu trono. Não é? Porque ele venceu, nós já somos vencedores. O vencedor é aquele que tem essa convicção. Pode acontecer o que acontecer, mas ele não abre mão do sumo sacerdote, não abre mão de Cristo, não abre mão da vida no Espírito. Pode acontecer o que for. Esse é o vencedor. O vencedor não é aquele que está correndo aí todo, não. O vencedor é aquele que, olha, não abre mão, guarda a convicção, está em obediência, fiel, curte o que custar, pode perder tudo. Nós cantamos uma música e às vezes as pessoas nem se tocam, né? Tem gente que diz assim, mesmo que eu morra na música, né? É uma música, né? Uma música que nós cantamos, se morrer, morreremos. Você está disposto mesmo, vencedor? Esse vencedor é que vai sentar à direita, se preciso for, entrega a sua vida. Amém? Ih, essa amém ninguém quer dar, né? Amém. Um amém assim meio, sei lá. Mas é importante nós entendermos isto. O 5:10, por favor. Coloque aí o 5:10. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Amém? Então este sacerdócio, ele não é de uma qualificação humana, mas é uma designação do próprio Deus. Deus constituiu, né? E Cristo selou. O Espírito Santo também deu a sua marca. Então os crentes foram chamados ao sacerdócio real porque Cristo os constituiu reis e sacerdotes. Nós somos sacerdotes por Cristo, somos filhos por Cristo, somos reis
por Cristo, por causa de Cristo. Tudo que você é por causa de Cristo. Amém? Você crê dessa maneira mesmo? Se você quer as bênçãos de Cristo, tem que crer dessa maneira. Não tem como receber as bênçãos de Cristo acreditando de outra forma, não é? É um engano. Você não pode viver enganado. Você precisa ter convicção. Então, há também responsabilidades deste sacerdócio real. Todos são sacerdotes mediante a pessoa de Cristo. Possuem livre acesso à presença de Deus. Amém? Todos nós aqui, cada um de nós podemos entrar diante de Deus. Agora, você não entra se você não quiser. Amém? Quem busca que é o Senhor, quem está diante dele realmente, quem está ali buscando, isso é uma busca pessoal. Esse acesso, você não pode achar assim que você está impedido. Eu só posso entrar na presença de Deus se o pastor abrir a porta. Se a profetisa abrir a porta. Se o irmão... Não, irmão. Você pode acessar o reino. Todos aqueles que creem em Cristo. Agora, as outras responsabilidades que cada um de nós recebemos dentro do corpo de Cristo é outra coisa. Mas todos nós fomos constituídos reis e sacerdotes. Mas os direitos que nós vamos desfrutar também são deveres. Amém? Assim como na vida comum, na sociedade, muitas vezes nós só queremos os direitos, né? Reclamamos pelos direitos, mas ignoramos os deveres. Não é assim? Sim ou não? A maioria das pessoas querem os direitos, brigam por eles, mas ignoram os deveres. Só que nós temos direitos como sacerdotes e reis e sacerdotes, mas também temos deveres. E a função dos sacerdotes reais é proclamar as virtudes daquele que os chamou. Nós lemos lá em 1 Pedro 2,9. Coloca novamente aí 1 Pedro 2,9. Isso tem que ficar na nossa cabeça, irmão. Você é rei e sacerdote. Você está proclamando as virtudes daquele que te tirou das trevas para a luz. Como é que está? Faz essa pergunta aí para ti. Responde para ti mesmo. Nem quero saber. É tu e Deus, não é? Mas como você está? A função do sacerdote é essa agora. Para nós, porque o sumo sacerdote já pagou o sacrifício, já nos redimiu, já nos resgatou. Aquela função de expiação nós não temos. Mas nós temos uma outra função, que é proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você está anunciando as grandezas? Você está proclamando as virtudes da grandeza de Deus? Faça essa pergunta aí com você e seja sincero e assim rigoroso com você mesmo. Se está, eu estou. Se não está, não, estou mais ou menos. Eu não estou mesmo. Não é? E aí precisa cumprir esse dever. Precisa se alinhar com esse dever. Isso é um direito ser reis e sacerdotes, mas é um dever proclamar as virtudes daquele que te chamou. Amém? Para ficar sabendo de todas as informações de nossa igreja, acesse www.centrocristãodafamilia.com.br ou siga-nos através de nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok, com o @Centro Cristão da Família. E para ficar sabendo da nossa programação da Igreja Centro Cristão da Família, permaneça conectado conosco. Hoje, quarta-feira, temos a nossa igreja nas casas. Nossos grupos de alcance se reúnem nas casas em vários pontos
e estratégicos para um encontro incrível com Jesus. Na quinta-feira, para você que é jovem e adolescente, no bairro da Pedreira também temos o grupo de alcance. Encontre o ponto mais próximo de sua casa e venha fazer parte dos nossos reais. Na sexta-feira, nós temos o nosso culto Sexta-feira, que inicia às 19h30 na nossa igreja. Você também pode ver essa e outras pregações no YouTube /Centro Cristão da Família. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa Apostólica.